Essa é mais uma aula do curso Confinamento de Bovinos para Alto Desempenho, a 35ª aula do curso. E essa será a nossa última aula. Essa aula faz parte do módulo 8. E nessa aula eu vou abordar o uso dessa planilha que também fica à disposição dos senhores para baixar e utilizar. É óbvio que essa planilha que o professor Branco desenvolveu, ela não é um programa de análise econômica de todo um empreendimento, mas com certeza ela cobre a maior parte dos gastos que você tem dentro de uma operação de confinamento. Se você conseguir essas informações necessárias para o preenchimento da planilha, eu tenho certeza que você já terá uma análise econômica bastante ajustada. Essa planilha, como eu vou mostrar aqui para os senhores, nós temos os campos que estão em cinza escuro, que são os campos que nós devemos preencher. Automaticamente, nós teremos o preenchimento dos campos que estão em amarelo claro. E no final, então, nós teremos uma avaliação da atividade. Essa primeira aba da planilha, atividade econômica previsto, é o que você vai preencher antecipadamente. Ou seja, você vai prever algumas variáveis e vai colocar a informação. E na aba 2, que é essa daqui, nós temos a análise econômica do realizado. E depois você poderá imprimir as duas planilhas e avaliar o que é que aconteceu entre o previsto e o realizado. Então, como eu estava dizendo, esses campos em cinza escuro, todos serão preenchidos pelo professor Branco e pode ser preenchido por você também. Alguns campos, eu vou descer aqui, ó, eu já deixei previamente preenchido para a situação em questão. Então é óbvio que alguns desses campos, os seus valores serão diferentes dos valores que eu estou apresentando aqui. A aula será realizada no sentido de te mostrar como você pode obter uma boa análise econômica. Então eu vou fazer o previsto e depois eu vou fazer o realizado. E nós poderemos então fazer uma comparação. Então eu vou começar a preencher os campos. Nós sempre temos aqui à esquerda a descrição do que você precisa fazer, né? Então a data de entrada, o número de animais, o peso na compra ou na entrada do confinamento, o peso em arrobas, né? Ele vai calcular automaticamente qual foi o preço médio de compra. Então você vai colocando aqui os valores que você pode preencher e ele vai preenchendo os outros campos. Então vamos lá. O primeiro item é a data de entrada. Então eu vou supor que eu fiz essa previsão, né, lá em janeiro de 2022. Ela foi feita. Eu vou preencher como se eu tivesse feito lá em janeiro. E depois nós vamos preencher o realizado. Número de animais. Vou trabalhar com 2 lotes de 100, 200 animais. Peso na compra ou na entrada no confinamento. É sempre importante frisar que quando você faz o ciclo completo ou você faz a recria e a terminação, aqui você tem que colocar o peso de entrada no confinamento, porque você não comprou esses animais, né? Só que, óbvio, nós vamos ter que colocar o valor desses animais na entrada do confinamento, independente de que você faça a recria e terminação ou o ciclo completo. Então esses animais estarão com 13 arrobas, preço médio de compra. Vou colocar o preço corrente no momento, aproximadamente, né? Então nós vamos ter aqui um preço pago por arroba de R$ 327 praticamente, ou seja, tem um ágio aqui, né? E o custo total da compra ou do valor desses animais quando eles entram no confinamento, porque você tem que considerar isso, porque eles poderiam ser vendidos, né? R$ 850 mil. Peso de venda, então vamos colocar aqui um peso provavelmente assim, que você vai terminar esses animais, que é o que eu estou projetando, né? Eu vou projetar 560 quilos. E vou colocar um ganho médio aqui de 1,55. Então o tempo de confinamento será de aproximadamente 110 dias, né? 109,68, 110 dias. Rendimento de carcaça, eu vou trabalhar com a possibilidade de um rendimento de 54%. Ou seja, eu estarei vendendo esses animais com 20,2 arrobas de carcaça.
Qual é o valor da arroba no momento da venda? Eu vou colocar aqui R$311. Então, a receita total desse lote será de R$1.253.952. Esse é o valor total da receita. Agora nós temos que trabalhar com o custo médio da ração. Então eu vou colocar um custo médio de R$1,25, né? E o consumo de ração total misturada com base na matéria original, vocês estão vendo que esses dois valores é com base na matéria original, ó, como eu estou mostrando aqui, ó, tá? Eu vou colocar aproximadamente 16 quilos na média, desde o início até o final do confinamento, né, o que dá um custo por animal dia de R$20, a diária da alimentação. E vou colocar aqui que a matéria seca da ração ela é de aproximadamente aí 68%, o que me dá uma conversão alimentar, quilos de matéria seca por quilo de ganho de 7,02, que é uma conversão muito boa, né? E vou colocar aqui 0,4% de mortes. Então o custo total com alimentação ele é de 438.709. Nós temos uma receita bruta considerando alimentação de menos 39.773. E temos uma produção de esterco de 597 toneladas aproximadamente. E eu vou colocar aqui o valor do esterco verde de R$120 a tonelada. Então o valor total estimado do esterco é de R$71.600 aproximadamente. Aí nós temos a despesa com transporte, o custo por animal, né? E nós temos aqui as despesas com medicamentos, vacinas, vermífugos, despesa com combustível, despesa com manutenção de máquinas e equipamentos, eu já deixei previamente preenchido, despesa com mão de obra, mas você vai ter que preencher isso, considerando o quê? Considerando esse grupo de animais, 200 animais, durante esse período de 110 dias. Nós temos aqui despesa com encargo trabalhista, depreciação das máquinas durante esse período, então você tem que pegar o valor atualizado das máquinas, né, e fazer a depreciação por 3 meses para atender esses animais. Depreciação de equipamentos, depreciação de instalações, taxa de remuneração ao capital. Então veja bem, aqui eu estou considerando uma análise econômica em que eu levo em conta uma remuneração de todo o capital que foi investido aqui durante esse período com esses 200 animais. E eu estou colocando aqui 12%, o que nos daria aproximadamente 1% ao mês, né? Então a remuneração do capital é de 48.765. Então o que é que eu estou considerando? Eu estou considerando toda a receita, todas as despesas e mais a remuneração do capital. Por que que isso é fundamental? Porque nós poderíamos pegar todo esse recurso e aplicar numa aplicação que nos desse 12% ao ano. Então nós temos aqui um custo total, sem depreciações e remuneração do capital, de R$ 1.322.809. E um custo total agora, incluindo todos os custos fixos, mais a remuneração do capital, nós teríamos um retorno líquido de 70.641 negativo. Ou seja, nós estaríamos perdendo em comparação a pegar todo esse recurso e colocar então no investimento com 12% ao ano, o que daria um retorno líquido negativo de R$ 353 por animal. Agora, é óbvio que para nós sabermos se a atividade deu ou não prejuízo, nós temos que zerar esse valor aqui, ó, tá? Então nós temos sim ainda um prejuízo em toda a operação de R$ 21.873, o que nos daria R$ 109 de prejuízo por animal. Então essa é a previsão que nós estamos fazendo e que fizemos com os animais entrando lá no dia 10 de janeiro. Agora eu vou para a análise econômica do realizado, porque pode ser que nós tenhamos tido diferenças, né, em relação àquilo que eu fiz a previsão. Então a minha previsão foi essa daqui, né? Eu entrei com os animais com 390, vou matar com 560, eu fiz uma previsão de 1,55 de ganho, 54 de rendimento de carcaça, 311 o valor da arroba, 1,25 o custo da matéria original
ou natural dessa alimentação. Os animais consumiram 16 quilos em média, né? E aí esses valores aqui que eu já tinha deixado preenchido. Então nós vamos para o realizado. Eu vou ver aqui se eu tenho já as despesas do realizado preenchidas. Tenho. Então eu só vou voltar aqui e pegar esse valor de R$50 e vou colocar aqui no custo do transporte por animal. R$50. Então agora eu vou preencher o realizado. Então a data de entrada dos animais foi 10 de janeiro de 2022. 200 animais. Peso lá na compra, né, ou na entrada, 390 quilos. E eu realmente paguei 4.250, porque isso foi pago lá. Então até aqui tudo bem. Peso de venda. Eu vendi um pouco mais pesado esses animais. 570. Eu, na realidade, tive um ganho de 1,60. Então eu não precisei, né? Eu vendi mais pesado, o meu ganho realizado foi 1,60, esses animais ficaram 113 dias praticamente. E eu tive 55,5 de rendimento de carcaça, eu não tive os 54 previsto. E o valor da arroba no momento da venda foi de R$312. Tá? Então, por enquanto, a receita total é essa daqui, do realizado, não do previsto. Depois nós podemos imprimir as duas planilhas, né? Elas cabem em uma folha A4 e podemos comparar. Custo total da ração foi R$1,20. Custo total da ração foi R$1,20. E os animais consumiram 15,8 quilos em média. Então nós tivemos aqui um custo de alimentação de praticamente R$19. E a matéria seca dessa ração, ela foi um pouco maior do que eu previa, né? E nós tivemos só 0,35% de mortalidade. Então nós temos aqui, né, o custo total da alimentação e a receita bruta considerando a alimentação, né? Vamos então para o esterco. O esterco foi vendido a R$120, como já havia sido previsto, foi o preço realizado sem nenhuma diferença. Então nós temos agora no realizado um retorno líquido de R$54.698, o que nos dá um retorno por animal de R$273. E vamos colocar aqui uma taxa de remuneração do capital de 12% para ver se nós vamos ter lucro ou não. Então nós ainda temos um lucro de R$104 por animal. Então significa o quê? Significa que se eu tivesse pego esse dinheiro e colocado a 12% ao ano, eu teria perdido dinheiro. Por quê? Porque eu remunerei 12% e ainda me sobrou 104,50. Então vamos aumentar essa taxa da remuneração do capital, vamos colocar para 14%. Eu precisaria ter tido 14%, assim mesmo ainda teria tido prejuízo. Vamos colocar aqui uma remuneração de 18%. Eu ainda teria tido prejuízo. Por quê? Porque a minha operação está remunerando 18% do capital, em relação ao capital todo investido, e ainda está sobrando R$20 por animal dia. Eu precisaria ter uma taxa de 20%, 20%, agora eu estaria perdendo dinheiro se eu tivesse feito a operação. Com 19% eu ainda estaria tendo retorno líquido na operação. Então isso mostra, né, que se eu colocar zero aqui, ó, eu vou ter o retorno que eu tive por animal durante esse período de engorda e o retorno líquido total descontando todas as minhas despesas. Então é assim que nós podemos fazer as análises econômicas dos nossos confinamentos. É óbvio que essa planilha suporte que vocês estão recebendo, né, ela não é completa. Por quê? Porque ela não tem condições de trazer ou de puxar todas as informações do seu maquinário, dos seus equipamentos, das suas instalações. Mas você, se você tiver um bom inventário, você tem isso. Você tem a idade dos seus maquinários, dos seus equipamentos, das suas construções, e você pode aplicar uma depreciação e trazer essa depreciação para cá. Você pode controlar as despesas todas feitas com a ração, as despesas todas feitas com medicamento, vacina, as despesas com transporte, né, as despesas que você realizou com manutenção, enfim, tudo isso pode ser feito, né, numa planilha adjacente ou isso pode ser trazido de um outro programa
ser colocado aqui e você ter uma boa análise. Então, a planilha, né, a análise econômica, ela tem esse objetivo, te auxiliar na análise. Tá? Então eu espero que esse material possa contribuir com a melhoria da sua atividade, né? Essa planilha vai ficar à disposição para vocês, para download, já está aí, né? Você tem as orientações de como fazer isso e eu espero que você tenha, com todas essas 35 aulas do nosso curso Confinamento de Bovinos para Alto Desempenho, uma melhor condições para atender os seus clientes e para realizar o seu trabalho. Obrigado por todo esse tempo que você esteve com o professor Branco e aproveite também as aulas colaborativas e as aulas extras que o professor Branco coloca no curso. Um grande abraço a todos.